Oi pessoal, vamos ver o que ele ou ela sente quando pensa em você? Isso é válido para o momento atual. Em cada dia, em cada momento, a energia muda. Os baralhos usados estão na descrição do vídeo, as informações para leituras particulares também. Quem quiser pode pular o embaralhamento e vamos começar. Bom, o que eu vejo aqui nessa leitura? O que é que a pessoa sente quando pensa em você? Aqui essa pessoa idealiza muito com você. Ela tem uma sensação boa, uma sensação de leveza, mas essa pessoa está sendo cuidadosa até demais. Por quê?
O 2 de paus fala de dúvida, fala de um sentimento de não saber se fica onde está, se avança. A pessoa tem a tendência de ficar onde ela está, pelo menos no momento em que sai essa carta, porque ela pode ter medo de ser ingênua, de ser passada para trás. Aqui sai a carta Playing It Safe Discovery, que eu posso traduzir como ficando na zona de conforto, algo parecido, não é uma tradução ao pé da letra, e a descoberta. Então essa pessoa, ela tá querendo ir bem devagarzinho, mesmo sabendo que aqui pode estar a felicidade dela. Ela tem noção do quanto você brilha aos olhos dela, do quanto você pode ser um divisor de águas na vida dela. Ela enxerga você como realmente uma coisa muito preciosa, uma pessoa muito preciosa. Ela te enxerga aqui quase como uma pessoa mágica, uma pessoa pura. Mas ela não se arrisca pelos próprios problemas, pelos próprios traumas. E essa pessoa não tá feliz com isso. Ela tem noção do significado que você tem, mas ao mesmo tempo ela se segura. As cartas que saíram do baralho cigano, né? Primeiro saiu aqui os trevos com as nuvens, que fala de pequenos obstáculos, e as nuvens fala de insegurança, de não enxergar as coisas claramente, mas que é um conflito de pensamentos, um conflito emocional temporário. Mas pode ser que essa pessoa não enxergue assim, que a pessoa veja os problemas um pouco maiores do que eles de fato são. Temos aqui a carta dos ratos com a carta dos livros, mostrando que essa pessoa, ela pode não se abrir, ou ela pode ter medo de você não se abrir com ela. A carta dos ratos fala de ansiedade, fala de insegurança, fala de uma situação que ela vai reduzindo, que ela vai definhando. Então, quando ela pensa em você, vem uma ansiedade muito grande, um medo de sofrer, um medo de não corresponder, um medo de abrir quem ela realmente é, um medo de as coisas não darem certo novamente. Aqui nós temos a carta da criança com a raposa. Junto aqui com a carta da estrela, a pessoa, ela sente uma energia boa, ela sente uma pureza vindo de você, ela sente que ela pode ter uma vida diferente do seu lado e ela gostaria. A criança fala de novos inícios também, e essa pessoa, ela fica vislumbrando o que ela pode ter, ela fica olhando de longe, aqui em todas essas cartas. A pessoa, ela olha e em várias cartas a gente vê que tem essa coisa do brilho, né? Aqui no fundo tem esses fogos brilhando, aqui é uma joia que brilha, aqui a estrela, a gente tem essa estrela aqui na ponta que brilha, várias estrelinhas. Opa. Aqui a pessoa, ela tá olhando para a lua, também tem estrelas, então esse brilho, ele tá muito evidente, o brilho aqui nessa carta. E essa pessoa olha como se fosse essa criança querendo. Aqui me passa a ideia de uma pessoa que olha uma vitrine com uma coisa que ela gostaria muito, mas que ela fica só olhando porque ela tá desconfiada, ela tá muito desgastada por coisas que aconteceram no passado dela. Claro que isso não é defendendo a pessoa, né? Cada um tem que lidar com os seus traumas, as suas inseguranças. Mas aqui, o que a pessoa sente quando ela pensa em você é como se fosse um misto de sensações. Ela sente muita coisa boa, mas ela acaba se freando um pouco por toda essa desconfiança. Então, por mais que ela tenha os motivos para saber que não vai acontecer nada de ruim para ela, ela revisita, de repente, um passado e fica nessa atitude desconfiada. Saiu aqui a carta da cegueira com a sinceridade. Então pode ser que essa pessoa, ela tenha medo
de ser passada para trás mais uma vez, de achar que uma pessoa está sendo sincera e a pessoa não ser. Mas aqui, novamente, tem um arco-íris aqui atrás. E a mulher, ela tá com o olho fechado, mas a criança tá querendo olhar. Me passa uma ideia de que o eu mais profundo dela, a criança interior dela, sabe onde está a felicidade dela, sabe do potencial que tem isso. Olha esse campo verde todo iluminado, esse arco-íris, as casinhas ali no fundo, as árvores com as sombras. Mas essa mulher, ela tá com os olhos fechados, preferindo ficar aqui tomando sol numa situação provavelmente não tão boa. É uma pessoa que se sabota. Ela, com medo de sofrer, ela já tá nessa situação de sofrimento, de falta, por medo de se entregar, por medo de ser sincera com o que ela sente e acontecer algo de ruim. Mas isso é uma ilusão, como a gente pode ver, no sentido que saiu a carta da cegueira, né? Porque às vezes a cegueira é não querer enxergar uma coisa ruim, mas aqui é o contrário, é não querer enxergar uma coisa boa, uma coisa que pode ser boa. Tem aqui a mensagem importante e a difícil lição. Essa mensagem importante geralmente é uma mensagem da espiritualidade. Junto com a carta da estrela, é como se fosse um chamado espiritual dessa pessoa. E aqui com a difícil lição, é como se fosse uma oportunidade da pessoa aprender. De repente, aprender a confiar de novo, mas aí a pessoa precisa querer passar por isso. Ela pode achar que vai ser muito mais difícil do que ela pensa. Por último, a gente tem aqui a carta da perspectiva e em suas mãos. Que pode ser que essa pessoa fique com medo de ficar nas suas mãos. Fique com medo de participar dessa situação, então ela fica olhando tudo muito de longe aqui com essa carta da perspectiva. Então, o que eu pego nessa leitura é que essa pessoa gosta de você, gosta mais do que você imagina, mas ela nem sempre se permite. Ela tenta ficar assim mais no raso, para não se aprofundar. Mas essa situação já está gerando desgaste para ela mesma. Vou perguntar o que vem para o futuro dessa conexão, futuro próximo. Lembrando que é sempre uma energia do momento, quando eu pergunto do futuro, é futuro próximo, tá? Não é nada fixo. Aqui para um futuro próximo, aqui tem vai continuar tendo muita atração física. Essa pessoa ela pode ainda se sentir insegura, perdida. Esse labirinto pode ser a própria mente dela. Você pode estar representado, seja homem ou mulher, aqui dentro, e essa pessoa ela fica perdida, tentando achar algo que na verdade já está aqui e que não está de tão difícil acesso. O que dificulta são esses traumas, essas crenças dessa pessoa. Aqui vem uma questão de fases para vocês. Se agora está numa fase mais reclusa, em outro momento vai estar numa fase de mais interação. Aqui vocês podem vir a ter encontros também. Essa pessoa pode surpreender vocês positivamente, ou então vocês surpreendam essa pessoa positivamente. Mas eu vejo que é uma coisa que tem que ter jeito, tem que ter paciência, tem que ter uma sensibilidade emocional para saber lidar com essa pessoa, tá bom? Então é isso, até a próxima leitura.